cirurgia laparoscópica vem crescendo muito nos últimos anos. Há a necessidade de termos treinamentos. E aqui é um modelo desenvolvido já em outros serviços, acho que na Cleveland Clinic, pelo que eu me lembro, de realização do treinamento utilizando suíno. Faz-se uma cistectomia e uma derivação utilizando os princípios que serão utilizados no ser humano. Identifica-se os ureteres, eles são clipados para facilitar o trabalho do reimplante, depois eles vão estar um pouco mais dilatados. E agora do lado direito, foi feita a identificação do lado esquerdo. Eles são seccionados e mantidos seccionados durante a parte inicial da cirurgia. A partir daí, nós vamos soltar a bexiga, liberar a uretra e a próstata. Como é um animal do sexo masculino e que foi castrado, a próstata dele é muito pequena. Então a uretra prostática praticamente fica do tamanho da uretra normal, e isso facilita a nossa anastomose da neobexiga. Aqui vocês observem a liberação da próstata praticamente pequena, e logo abaixo do colo vesical nós podemos fazer a secção e a próstata não nos atrapalha nesse caso. É por isso que nós usamos o animal, o cão, para fazer o treinamento da prostatectomia e não o porco, porque nós teríamos que ter um porco inteiro que não tivesse sido retirado os seus testículos. Aqui já mostrando a secção então da uretra reparada, a bexiga fica para o lado direito e a uretra para o lado esquerdo. Fazemos a secção e retiramos a bexiga. Após a identificação do segmento de intestino que vai ser utilizado, nós o preparamos à semelhança do que fazemos no ser humano. Fazemos a sua separação da alça, aproximadamente 20 centímetros, deixamos ela mais distal e fazemos a reconstrução do trânsito utilizando sutura mecânica e sutura manual. A ideia nossa é de fazer o treinamento exaustivamente até que nós tenhamos o domínio completo da técnica, para depois nós podermos aplicar esses conhecimentos no ser humano. Acreditamos que estamos em fase avançada de treinamento, mas não nos sentimos ainda totalmente seguros para realizar essa cirurgia em ser humano. A sutura mecânica ela tem que ser treinada em animais, porque já nos aconteceu no animal na hora de dar o disparo nós temos problemas de descarregar a carga de grampos, e isso é falta com certeza de treinamento. À medida que nós fomos evoluindo nos procedimentos, não ocorreu mais esse tipo de dificuldade. E isso é muito importante na cirurgia. Conhecer bem o equipamento, saber como descarregá-lo, como carregá-lo, como dar os disparos. E também na situação em que há necessidade de fazer sutura intracorpórea, realizar esse exercício várias vezes antes de ir para o paciente. E aqui então vocês podem observar como isso é importante e necessário que seja feito. Nós colocamos essa cirurgia em torno de 10 minutos, mas a nossa primeira levou em torno de 10 horas. Vocês observam que não é muito fácil de fazer essa curva de aprendizado. Talvez seja uma das cirurgias que nós vamos fazer com certeza, mas ainda está numa fase de sistematização.
Um exemplo que eu posso dar: na primeira cirurgia, um dos erros que nós cometemos foi na colocação dos portais. Nós colocamos ele da mesma forma que utilizávamos no cão para fazer a prostatectomia radical, e eles nessa posição ficam muito baixos, e nós trabalhamos com as pinças quase que em paralelo, em vez de ângulo de 90 graus. E isso dá muita dificuldade e cansa muito os ombros do cirurgião. No segundo procedimento nós já corrigimos esse aqui já é corrigido. Vocês observem que nós temos um espaço bem maior para trabalhar, mas os portais estão colocados mais altos em relação ao umbigo, praticamente abaixo das sínfises dos contrastes, dos rebordos costais. E com isso, então, nós conseguimos fazer uma anastomose numa posição mais cômoda, reconstruímos o trânsito intestinal. Então vamos agora passar a fazer anel bexiga. A exemplo do que nós mostramos no slide inicial, o esquema proposto pela Cleveland Clinic, nós deixamos uma alça um pouquinho mais longa na hora de fazer a abertura da alça e a anastomose, para que nesse local sejam implantados os ureteres. A nossa preocupação aqui principal é demonstrar a confecção da anel bexiga e não o implante do ureter, que é uma coisa bem mais simples de ser feita. Então vocês observem que a construção da bexiga, utilizando a sutura mecânica, é feita da maneira como nós fazemos a céu aberto no ser humano. Aqui já dando os disparos para fazer a confecção da nova bexiga. É importante também, antes de levar o animal à anestesia, que a gente revise a técnica e tenha a técnica com seus passos, todos eles memorizados, para que se possa fazer a cirurgia em menor tempo, não se perca durante o procedimento procurando descobrir o que eu tenho que fazer agora, o que ficou faltando, porque são muitas etapas a serem cumpridas durante a cirurgia, e isto é importante que se tenha bem claro. Aqui já completando então a nova bolsa onde vai servir para o reservatório. Vocês observam que fica uma bexiga de bom tamanho, com uma conformação quase que esférica. A partir daí, então, nós vamos colocar agora uma pinça no interior da neobexiga e preparar para fazer a anastomose na uretra. A uretra estando com a sonda, fica fácil de nós identificarmos. Então nós levamos o fundo da neobexiga até lá, fazemos uma pequena abertura e vamos fazer então a anastomose, utilizando como referência a sonda localizada dentro da uretra e passando ela então para dentro da nova bexiga. E aí nós fazemos uma anastomose, criando então uma comunicação entre a neobexiga e a uretra. Muito semelhante ao que nós fazemos na prostatectomia radical, quando nós ficamos com a bexiga e com a uretra apenas. Então estamos confeccionando essa anastomose que vai servir como ponto de treinamento extremamente importante. A colocação da sonda nos orienta e nos dá essa facilidade na reconstrução da nova anastomose. Basicamente é isto que nós gostaríamos de mostrar.